Olá, meu nome é Caroline Pereira Nascimento, estudo no Instituto Federal, Campus Colorado do Oeste, e estou cursando o primeiro ano do ensino médio na turma primeiro ano G. E hoje eu vou falar um pouco sobre o sistema socialista de Cuba. Como funciona, escola, o PIB, as exportações e assim por diante. Socialismo refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que advogam a administração e propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distribuição de bem, propondo-se a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades e meio para todos os indivíduos. Por exemplo, quando os caras vêm arrumar as estradas e tal, e mesmo que um lugar esteja ruim e o outro estiver melhor para arrumar, eles têm que arrumar toda a estrada, então tem que deixar todo mundo com a estrada boa, igualdade, igual. Como funcionam os países socialistas, e a minha curiosidade era muito grande sobre Cuba, né? Como que funciona? Porque lá nós brasileiros conhecemos muito como o país da medicina, né? Lá se forma médicos excelentes. Os médicos que vêm para o Brasil, que são cubanos, são um dos melhores, né? E então vamos falar um pouco sobre como funciona. Tá, as curiosidades de lá são que o salário lá para homem e para mulher é igual. O trabalho pode ser diferente, mas o salário vai ser igual porque são comum. A sociedade é comum. Lá não se tem um regime somente socialista, um pouco também comunista, né? Comum, todos iguais. E lá também eles são muito solidários. São pessoas solidárias, muito. A moradia, a comida lá é grátis. A comida e a moradia lá, elas são um preço muito barato. A moradia mesmo é grátis. A comida, coisas que você vai comprar, os industriais, são tudo barato, né? Então, o salário é pouco, é $24. E $24 segundo a pesquisa de 2016. Porém, eles não gastam muito, eles não têm com o que gastar, né? E lá também, em 2016, começou a ter algumas propriedades privadas, porque o governo não estava mais dando conta de sustentar todo mundo, né? Tava ficando pesado, tava ficando difícil, não tava tendo tanto lucro. E também os turistas, né, abriram para turistas no século XXI. Quando em 2006, mais ou menos, começaram a abrir para turistas, e depois disso o PIB deles aumentou muito, muito mesmo, porque os turistas ajudam, compram coisa, compram outra, né? E mesmo assim, eles ainda têm uma certa dificuldade para abrir para todo mundo, são poucos os turistas. Lá também não tem publicidade. Por exemplo, a marca Adidas, né, que são tênis, não tem publicidade lá. A publicidade deles são comerciais do governo, alguma coisa relacionada ao governo. A publicidade lá é zero, porque não tem o que é melhor, o que é pior, né? São meio padrão, o ritmo de vida deles é padrão, não tem muito diferente, assim. O fator também é o salário. Os cubanos recebem em média de $24 mensal, ou seja, aqui dá 110 a 120 reais, é muito pouco, né? Porém, para eles lá não é pouco, porque as coisas lá são mais baratas, né? E daí o salário para homens e para mulheres são iguais, né? Os trabalhadores rurais e os trabalhadores urbanos recebem o mesmo salário. A única diferença é para os engenheiros e para os médicos. Tem um valor a mais. Então, Cuba tem como característica de ter um território constituído por um arquipélago formado por aproximadamente
4.195 restinguas e ilhotas e ilhas, ou seja, é uma área descontínua ou fragmentada. Como eu disse, né? O PIB lá aumentou muito depois que abriram para o turismo. Então, eles agora, 12%, segundo a pesquisa de 2016, 12% aumentou o PIB, né, em relação ao turismo. Então, é fundamental lá para eles ter turistas, mesmo que no começo foi difícil para eles abrir, para outras pessoas virem, porque eles não passavam informação do que acontecia lá. O que acontecia lá ficava lá, né? Então, as pessoas de fora não tinham muitas informações. E lá também a moeda mais usada é o dólar, né? É o mais conhecido. Usam outros para comerciar, mas não são muito comuns. Já deu uma boa quebra no uso de outras moedas. Como é a condição de Cuba lá, né? A economia de Cuba é sustentada por recursos naturais que variam de minérios, níquel, e com as paisagens lá dos paraísos lá, das paisagens tropicais que atrai milhares de turistas, eles ganham a graninha, né? Aí, com isso, aí o capital humano é um dos principais pilares da indústria do país, com a maior taxa de alfabetização do Caribe. O país de Cuba, ele não tem tanta afinidade com todos os países, né, do mundo. São poucos os que ele consegue interagir por ser diferente, né? Todo mundo comunista e eles são meio que específicos socialistas. Mas ultimamente eles estavam conseguindo bastante investimento estrangeiro, principalmente para o turismo e a comunicação, mas metade desses investimentos são da União Europeia, né? Então, eles são meio reservados para esse assunto. A exportação lá são poucos o que eles exportam, né? Como exportação de pessoas, brincadeira, mas lá sai muito médico de lá, né? Eles não exportam, mas meio que eles emprestam para outros países e depois eles voltam de novo pro país de Cuba. Mas eles conseguem exportar aço, óleo, minérios e produtos da biotecnologia, né? Em 2016, só de investimento, eles conseguiram quase 3 milhões de dólares, né, de investimento. E também o Brasil, ultimamente, nos últimos anos, eles estão exportando principalmente carnes para lá e outras coisas também eles exportam. Com esses investimentos, né, eles conseguiram quase 3 milhões de dólares em 2016 e na década de 90, mais fácil de se dizer, houve meio que uma confusão com os Estados Unidos, se eu não me engano, não sei certo o país, mas então houve uma bastante quebra de interagir com os outros países capitalistas. Então, ultimamente, eles vêm conseguindo voltar a interagir, abrir portas para os turistas, né? Como funciona a importação de Cuba? A atividade de importação é limitada de um grupo de empresas do cubanos e estrangeiras. Aí, as principais importações são equipamentos, maquinário, petróleo, derivados e alimentos, e 80% é consumido no país. A educação lá, né, é uma curiosidade bem grande também. Em si, a educação, os cubanos não precisam pagar valor nenhum para estudar, nem seja faculdade.
né? As escolas lá são grátis, são de direito do aluno, certo? E daí tem alguns fatores, principalmente na faculdade, que mesmo não sendo grátis, mas quando eles acabam a faculdade, eles são obrigados a servir o país. Aquela faculdade, por exemplo, faz medicina, eles têm que servir ao país, faz engenharia, tem que servir ao país. E daí, quando acaba 2 anos de servir ao país, assim, trabalhar na área, eles são obrigados a trabalhar 1 ano no serviço militar. Então, se eles não trabalharem no serviço militar, eles perdem a faculdade, eles não saem formados naquela área. E também quem não conseguiu completar a faculdade, reprovou em alguma matéria ou do tipo, são obrigados a servir 2 anos para o serviço militar. A saúde em Cuba. No ano de 1959, a partir da Revolução, o governo cubano elegeu como prioridade de Estado a organização de um sistema de cuidados de saúde universal, que tornasse os serviços acessíveis e ao maior número de pessoas, que instituísse o programa de medicina preventiva e de orientação à prática de medidas de higiene. Aí eu peguei curioso, né? Eu fui lá e ver quais são os problemas que identificados no sistema de saúde. Aí eu tava lendo lá e falava que tipo, com a própria misereza dos pessoal de Cuba para levar as pessoas no hospital, que prejudicou o país, o hospital, porque 90% das crianças possuem doenças parasitárias. Então isso quer dizer que os pais não levavam as crianças até no hospital por misereza ou... porque talvez condição não seria, né? O regime de Cuba funciona assim. Você não pode reivindicar nada. Não pode fazer protestos. Sua opinião não é válida, certo? Então, quem mora, os cubanos lá, eles não têm direito de reclamar do salário, não têm direito de reclamar de nada. Eles apenas têm que aceitar e obedecer às ordens, porque é um sistema socialista, e o sistema socialista é o governo, apenas o governo que manda, né? Então, a propriedade privada não pode existir de forma alguma, mesmo que ultimamente eles tenham abrido exceções para isso, né? Mas não podem reivindicar, eles têm que obedecer somente. E querendo ou não, a liberdade de expressão é zero, eles não têm como se expressar. E eles não têm como reclamar. Se eles reclamarem e o governo descobrir, eles correm risco de ser presos, né? Por muitos vídeos que eu vi, eu percebi que a sociedade de Cuba, ela é muito afetada pelo país não ter comunicação com outros, né? É só eles, é fechado. Então, principalmente, eu vi uma situação que eu achei muito engraçada a situação, que o homem remendou o carro dele com uma peça de pia de lavar-louça, porque não tinha peças. O único país que fabricava as peças dos carros deles, né, que é carro antigo, muito carro antigo, eu não sei o nome do carro, mas é meio parecido com Fusca, mas não é bem um Fusca, né? O carro deles lá é meio que padrão, todo mundo tem um tipo de carro, né? E daí esse carro, ele não tinha peça para reformar. Então eles usam o que tem, né? Eles são as pessoas muito alegres, divertidas, sabe? Eles têm um astral, as festas de lá é muito divertida, sabe? Eles são muito animados. Mas eles, em alguns momentos, têm que improvisar, porque não tem recurso. Então a sociedade deles sofre sim com o país não ter comunicação com os outros países, né? Muitos moradores que vieram para o Brasil
fala que Cuba virou um socialismo ditatorial, ou seja, ditador, uma ditadura militar, como se fosse isso, ou seja, você tem que ser isso, senão você não se encaixa, né? Então tem muitos fatores que os cubanos querem sair de Cuba, mas tem muitos fatores que prendem eles lá, né? Como se você sair de lá, você é desertado, como se você não fosse mais considerado cubano, porque você abandonou a sua região para ir para outro lugar, isso lá não é permitido. Agora, atualmente, já tá mudando, as pessoas já podem sair, só que também tem data para voltar, né? Os cubanos em si, todos eles, né? Eles adoram os brasileiros. Todos os brasileiros que vão lá, ou qualquer turista, são muito bem-vindos. Eles são muito simpáticos em si, eles perguntam, eles ajudam. Então, a humildade lá é maior, porque você não tem a diferença de classe, né? E o socialismo provou que dá certo. Mas, com outras influências e com o país depender de outros também, porque a gente não vive sozinho, né? E querendo ou não, isso afetou muito. E futuramente, né, não sei daqui quanto tempo, pode acontecer a não dar certo mais, porque dificulta muito, né? Começa a dificultar a forma deles trabalhar lá, porque muitas pessoas querem sair e muitos querem ir pra lá, né? Porque a gente só vai valorizar uma coisa quando a gente não tem. Por exemplo, nós brasileiros da classe pobre é louco pra ter um socialismo, né? Tem vontade, mas não conhece, porque muitos cubanos disseram que lá se tornou uma ditadura socialista. E daí a gente não tá lá pra saber o que aconteceu realmente. Mas isso acaba sendo complicado, sendo difícil ser ditador, né? Viver em um país ditador. Você não tem nenhuma oportunidade. Você só tem uma oportunidade. E mesmo assim ainda é uma pressão. Mas dá certo. Então, vale a pena ver o que pode acontecer, né? Então, vou falar como as pessoas acham, se sente em Cuba, como é morar lá. Eu tava vendo uns vídeos e até anotei uns tópicos aqui que o cara falava, que existe muita pobreza, mas também não existia muita miséria e tal. Tipo, eram as pessoas pobres, mas eles não eram miseráveis. Tipo, e não tem muito rico nem muito pobre, era meio que igual. Tipo, era pobre, mas era quase a maioria. E existia poucos gente pela rua, criança, não tinha nenhuma criança pedindo esmola, essas coisas. E era só o básico, tipo, saúde e educação. O que tinha de educação e saúde lá era muito. E era perto, assim, vários lugares tinham isso. E segurança. A segurança E a segurança era tipo que não tinha muita guarda assim, mas era bem um lugar tranquilo, seguro, tipo, era todo mundo ali igual e não tinha com que competir. E foi isso, muito obrigado. Espero que tenha dado de compreender algumas curiosidades do país de Cuba e do regime socialista, como funciona, né? Tchau, até a próxima.